E quando Deus entregou essa palavra, aleluia, eu pensei comigo, Senhor, lembrei até do ditado que diz que as crianças, elas são o futuro da igreja. Aleluia. Agora eu pensei comigo, então se as crianças é o futuro da igreja, o jovem é o futuro mais próximo da igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele me dá esta palavra para me trazer nesta noite para a mocidade e para você que já passou a idade da mocidade, aleluia, mas na presença de Deus, o conhecimento, a graça e o poder nunca é demais. Aleluia. E eu quero nesta noite trazer o entendimento desta igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão, aleluia, neste caminho há muito tempo. Aleluia, o Senhor me entrega uma mensagem e Ele dizia, falava comigo e dizia, filho, nesta noite você irá mostrar, aleluia, aonde e como chegar no Santo do Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, então por que os sacerdotes estudavam tanto, se separavam tanto, aleluia, para chegar até esse Santo do Santo? Deixa eu te dizer um simples detalhe. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, aleluia, que ele até só tinha arca lá, quando ele ia entrar e se ajoelhava, a Bíblia diz que o Senhor vinha na sua nuvem, sobrevoando o tabernáculo, aleluia, e descia um flash de luz, aonde ficava o Santo dos Santos, e Deus descia naquele lugar. Aleluia, e Deus se assentava no meio dos querubins. Aleluia, e ali ele falava diretamente com o sacerdote. Nessa noite o Senhor, Ele quer escolher no meio deste povo, aleluia, no meio desta mocidade, no meio desta congregação, pessoas que estão dispostas a chegar até lá, é no Santo dos Santos, irmão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Deus, Ele está esperando você lá. O Santo dos Santos era um lugar onde o sacerdote entrava e Deus conversava diretamente com ele e revelava coisas poderosas para aquela nação. Mas só que antes do sacerdote chegar até lá, havia um caminho não tão fácil. Aleluia. Em primeiro lugar, tinha que entrar no átrio. Aleluia. Tinha que deixar de ser uma pessoa comum que estava fora, aleluia, e ser uma pessoa agora é incomum. Os teus atos agora, quando olham para você, estranham, porque você dá glória a Deus alto, aleluia, porque muitos marcham, muitos pulam, aleluia, alguns rodam, aleluia. Você já não é mais comum. Algumas pessoas aqui, eu creio que já experimentou da unção de Deus tal que não resistiu e chegou a cair ao chão. Uma pessoa comum, ela não sente essas coisas, irmão. Uma pessoa comum, ela não tem a capacidade de, quando se acorda de manhã, escutar uma vozinha dizendo assim, ei, vamos orar. Isso são para pessoas que não é comum. Mas quando o levita, que agora ia ser sacerdote, passava o átrio, chegava ao átrio, de frente com ele, havia um tecido do tabernáculo, chamado altar do holocausto. Era a maior peça que foi construída. Aleluia! E neste altar era realizado, antes de tudo, sacrifícios a Deus. E é aqui que eu começo a trazer a revelação de Deus para a nossa vida. Eu creio que há crentes aqui que está desejoso de conhecer mais de Deus. E é lá no Santo do Santo. Mas antes de passar e chegar lá, irmão, nós temos que passar por este momento aqui. O momento dos sacrifícios. Que não é fácil. Aleluia! A vida de crente, quando diz, não, ser crente é fácil. Crer é fácil.
Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vou começar falando e você vai recebendo aí. Aleluia, eu creio que vai precisar de Deus me revelar pessoas aqui neste lugar. Um sacrifício, Deus fala com você, ei, sacrifica aquela amizade que tem feito você se afastar de mim. Deus tem contemplado que aquela pessoa que está do teu lado, ela está te afastando de Deus. Veio com a malai irmão, mas é o meu achegado, é o meu melhor amigo. Ele não, o seu melhor amigo é o Espírito Santo, que está com você em todos os momentos. Quando eu escutei os louvores desta congregação, eu fiquei mais à vontade em falar o que Deus mandou falar. Aleluia, porque eu sei que você está preparado para ouvir. Aleluia, o Senhor fala nesta noite, sacrifica, aleluia, aquela amizadezinha que tem te afastado do Senhor. Anda com quem é mais crente do que tu. Anda com quem é cheio da unção mais do que você. Aleluia. Deus fala essa noite, é porque Ele tem o melhor para você. O melhor, aleluia. Deus fala mais nesta noite. Sacrifica aquela saidinha que você sai da sua casa para ir para a casa do irmão falar da vida do outro. Essas coisas têm te afastado de Deus. E o que Deus tem preparado aqui para você, com essas coisas tem sido colocado uma barreira que só você mesmo pode quebrar. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Tem muitas amizades, tem muitas conversas, aleluia, que nós não deveríamos nem conversar. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, e na nossa congregação, tem muitas testemunhas aqui, aleluia, tinha muitas coisas que martelavam em cima. Muitas vezes eu, como jovem, ficava chateado porque eu dizia, mas isso não influi em nada, mas aquilo não influi em nada, aleluia, mas mais na frente eu fui perceber que aquilo tudo era Deus preparando. Me lembro que eu perdi muitas amizades, aleluia, do futebol que eu saía, era um vício, podia estar fazendo o que for, cansado como fosse, mas quando eu chegava eu ia jogar. Eu me lembro que eu comecei a andar na igreja, frequentar, aceitei a Jesus, com o tempo eu quis voltar, futebolzinho lá, não digo que futebol é pecado, mas eu digo, estou falando de mim, aleluia, quando eu voltei para lá, minhas amizades nem olhavam mais para mim, eu ficava assim meio triste. E antes, aleluia, todos olhavam, todos me chamavam, tudo isso e tudo mais, quando passava nem me chamavam mais para jogar, porque agora eu era irmãozinho, só via na igreja, aleluia. E aquilo começava a me entristecer, de repente Deus começou, aleluia, a moldar a minha vida com aquilo. Agora, por que você diz isso? Mas porque tem lugar que você está pisando que não era para estar pisando. Espírito Santo de Deus, Senhor, Ele adverte, Ele avisa.
havia uma pia com água dentro. Aleluia, Deus. Agora é mais difícil. Aquela pia servia para a purificação do sacerdote. Aleluia. Eu e você, mesmo crente, nós sabemos que há uma luta travada dentro de nós. Aleluia, louvado e exaltar-se o nome do Senhor. Carne versus espírito. A carne, ela foge de Deus. O espírito, que é procedente de Deus, aleluia, ele quer estar mais próximo de Deus. Aleluia. Você sabe como eu, aleluia, sei que muitas vezes a velha natureza que há dentro de nós ainda, ela quer predominar na nossa vida. Tem coisas que antes nós fazíamos, que quando aceitamos Jesus não estamos fazendo mais, aleluia, que aquilo lá quer voltar. Aleluia, Deus. Aleluia. E nessa noite o Senhor diz: sem santidade ninguém verá. Sem santidade ninguém verá a Deus. Calma, irmão, é um pecadinho, irmão, é um pecadinho que leva ao inferno. Calma, irmão, é de estimação. Aleluia, é que eu estou com ele um bom tempo, nunca deu um grande problema. Isso vai te levar ao inferno. Exaltar seja o nome do Senhor. Não sei, talvez seja tanto por isso que eu prego aqui, mas eu gosto de entregar o que Deus manda. Se eu sair daqui sem falar uma vírgula que Ele mandou, Deus vai cobrar na minha vida. Exaltar seja o nome do Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia, eu costumo dizer, às vezes quando eu estou pregando, é que muitas vezes quando nós vamos pecar, nós olhamos para um lado, para o outro, para frente e para trás. Não tem ninguém está vendo. E esquecemos de olhar, ó. Ninguém está vendo, o dirigente não está vendo, o regente não está vendo, o pastor não está vendo, né? Mas que é mais importante ainda, ó. Aleluia. Irmão, mas por que essas pancadas todas? Meu filho, é porque Deus está querendo te moldar para algo maior. Aleluia. Você está no raso, mas Deus quer te fazer passar danado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr mais um pouco. Saindo da parte do arco, quando entra dentro do tabernáculo, 3 utensílios a gente vai ver lá. É o candelabro, aleluia, uma mesa dos pães e um altar de incenso. Bem rápido. Aleluia, para você entender. Eu sei, eu falo com muito respeito. Eu sei que aqui tem grandes homens e mulheres de Deus que são vasos de Deus. Falo com respeito. Aleluia, com você nesta noite. Aleluia, tem pessoas aqui que nunca pregou, nunca louvou, nunca cantou. Mas Deus já decretou lá no céu que ele vai ser pregador, que ele vai ser profeta. Aleluia, por isso que eu falo com você nessa noite também. Havia uma mesinha com 12 pães. Aleluia. Sei que essa igreja tem doutrina. O pão simboliza quem? Alguém pode dizer aí? Aqueles pães simbolizavam quem? A Jesus, mano. Jesus, o pão da vida. Aleluia. E nós sabemos que Jesus era o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele sendo o verbo, Jesus é esse aqui, ó. A palavra de Deus. Não tem ministério, não tem vida espiritual que sobreviva sem esta palavra, sem a leitura e a prática desta palavra.
Oh, Deus maravilhoso, Deus perdido. Muitos não querem mais, muitos estão se valorizando aqui o poder que há nesta palavra, só querem repetir, só querem isso, só querem que eu sou pentecostal, irmão. Aleluia, mas aqui há algo poderoso para a nossa vida quando colocamos em prática. E para que o sacerdote pudesse um dia ter acesso ao Santo dos Santos, ele tinha que estar pautado, firmado, alicerçado na palavra de Deus. Como está a tua leitura? Pouco, né, irmão? Você não é preguiça até de abrir aqui quando o pregador pediu para abrir um versículo. Aleluia! Quando a gente olha e diz, irmão, abre o versículo tal, que veio, o irmão que abre assim, a Bíblia deixa assim encostado. Aleluia! Louvado e exaltado Senhor, seu prático é pouco. Nessa noite Deus fala contigo. É um recado, filho. Oh, palavra. Quer ser profeta, meu filho? Palavra. Quer sentir o meu poder, meu filho? Palavra. Porque isso aqui é vida. E sem essa palavra não há vida no crente. Aleluia! Aleluia! Deixa eu correr mais um pouco. Lá na frente assim havia o altar do incenso. Esse altar do incenso ele representava as orações, o cheiro suave da oração. É outro requisito, joelho no chão. Como diz uma irmã que eu conheço, ela diz andar os pés para trás. Aleluia! Você não vai ter vitória, irmão. Aleluia! Só fazendo coisas que você acha que pode ter, não. Você tem vitória de joelho. Não, você não tem vitória, você chegando até a mim pedindo para me orar por você, não. Eu posso orar, eu posso ministrar a unção de Deus na sua vida. Aleluia, mas a vitória maior que você terá é quando você se ajoelhar, entrar no quarto, fechar a porta e orar ao teu Deus que te vê em secreto. Aleluia. Tem pessoas que querem pregar, mas não tem costume nem de orar. Aleluia! Quando Deus diz assim, ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a mim que está em secreto. Aleluia! Isso é porque naquele momento em secreto com Deus não tem ninguém aqui impressionado. Quando eu e você se ajoelhamos em intimidade com o nosso Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, não tem ninguém para a gente falar palavras bonitas e alguém olhar e dizer, nossa, como ele ora. Quando nós adoramos a Deus no secreto, não tem ninguém para chegar e bater palma, nossa, você não errou nenhuma nota. Aleluia. Então, quando eu e você entramos no secreto com Deus, nós ajoelhamos e quando olhamos em nossa frente está um Deus conhecedor de todas as nossas falhas. E não tem como nós esconder ou esconder algo dele, não. Então, quando nós entramos nesse particular, a gente já vai chorando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque tu sabes que sou pecador. Aleluia, e Deus está dizendo, eu quero que os crentes voltem a entrar no secreto comigo, porque tem o meu particular que ele vai começar. Aleluia! Aleluia! Deixa eu correr mais um pouco. Você está pegando, amém? Sei que talvez não seja a mensagem que você está esperando, mas é o que eu fiz para você. Aleluia! De lado assim tinha um candelabro. E aquele candelabro ele representava algo mais importante na minha vida. E quando eu conheci ele, eu não consigo mais viver sem ele. É o Espírito Santo. Quando eu estava no pior lamaçal de pecado, ele estendeu a mão para mim e disse assim, filho, você tem um grande valor para mim. Você já teve experiência com ele. Aquele momento que você estava numa condição que você não sabia nem o que fazer. Lembra daquela voz dizendo assim, ei, não desista.
Você é muito valoroso, eu não posso me perder. E alguém dizia, ele não presta, alguém dizia, ele presta sim. Alguém dizia, ele não presta, ele não, ele é uma joia preciosa para mim. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos para ele. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Sabe o que é encher? É diariamente você buscar uma intimidade com Ele. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa simples, e daí você pega e pratica. Toda vida que você se acorda, todos os dias, de segunda a domingo, que você se acorda, o Espírito Santo está lá de pé, te esperando de braço aberto e diz assim: bom dia, meu filho, bom dia. Você sabia disso? Aleluia! E sabe o que eu e você muitas vezes fazemos? Ele está aqui, de braço aberto: bom dia, minha filha, bom dia, meu filho. Nós damos uma volta por detrás assim e vamos resolver o nosso problema. E mais lá na frente, chega a hora do café, ele chega mansinho de novo e diz: filha, vamos jejuar hoje? Aí nós vemos ela para cá ali, aquele banquete de manhã cedo, essa de jejuar. Aleluia, Deus deu fartura, é para a gente comer mesmo. Aleluia, mas deixa eu dizer algo, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o momento certo que você vai precisar estar ali, santificado na presença do Senhor. Ele sabe, aleluia, o quanto o diabo vai querer investir contra a tua vida. Aleluia, por isso que muitas vezes, filha, vamos orar, vamos jejuar, porque é como você já disse: ei, o diabo está preparando aí uma cilada, mas se você estiver preparado, aleluia, você vai poder pisar nele. Aleluia. Vou terminar em nome de Jesus. Aleluia. Então você orar no irmão e disse: não, é 8 e pouco. Eu não sei quanto é 8 e pouco, é 8 e pouco já. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vou já entregar em nome de Jesus. No partir do momento de uma cortina, aleluia, que separava o lugar santo ou o lugar santíssimo. Aleluia, e o único que podia adentrar aquela cortina era o sumo sacerdote. Aleluia. E ele levava anos da sua vida para poder estar preparado para entrar lá. Sabe por quê? Porque se ele entrasse lá em pecado, Deus matava ele na hora. Não era o diabo, não, era Deus mesmo. Na hora. Aleluia. Se ele subisse, aleluia, ali no Santo dos Santos, com a vida desregulada, aleluia, se ele não tivesse passado por todo esse processo que eu vos falei, quando ele botasse o primeiro pé dentro, depois da cortina, Deus dominava ele na hora. Aleluia. Aleluia. É nesse lugar que Deus está aqui esperando. Tem coragem para falar? Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, o único tecido que tinha lá era a arca. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ele ia em direção à arca, ele ungia com sangue as pontas, aleluia, do propiciatório da arca. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele se afastava um pouco, uma distância da arca, e ali ele se ajoelhava. Na sua testa havia uma coroa de ouro, uma faixa que dizia assim, em algumas traduções: santidade ao Senhor. A Bíblia vai dizer que em todo momento ele só entrava uma vez no ano. Louvado, exaltado seja o Senhor. Quando ele se ajoelhava, a Bíblia vai dizer, como eu já falei nessa noite, vinha a nuvem do Senhor, a carruagem do Senhor ficava sobre aquele tabernáculo. Aleluia, uma luz descia sobre o lugar santo, aleluia, santo dos santos. Aleluia, e Deus descia naquele lugar e ficava sentado sobre ele. Aleluia, louvado seja
sacerdote aqui de joelho, aleluia, e a faixa dizendo santidade ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a Shekinah, a glória, a fumaça de Deus cobria todo aquele ambiente do Santo dos Santos. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí aqui eu posso falar com você, aleluia, te dizer o que Deus me revelou. A partir do momento que você entrar no Santo dos Santos, a glória de Deus vai te cobrir. Quando olharem para você, não vai ver mais você não, querido, vai não, porque a glória de Deus te cobriu. Aleluia, quando olharem para você, vai ver simplesmente a glória do Senhor na tua vida. Aleluia, Santo Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a fumaça do Senhor cobria todo aquele lugar. Ninguém via mais nem o sacerdote se estivesse lá dentro, porque a glória de Deus estava sobre ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a segunda coisa que acontecia naquele lugar era um momento onde Deus olhava diretamente para o profeta. Lembra do altar de incenso que eu falei? Aqui era o altar de oração. O sacerdote ele orava a Deus, se apresentava, aleluia, e esse momento que representava a oração a Deus. Mas depois de atravessar a cortina e estar no Santo dos Santos, esta oração. O sacerdote falava e Deus respondia, entendeu? O sacerdote orava, aleluia, e questionava com o Senhor, e o Senhor falava diretamente com ele. Não era mais uma oração monóloga, agora era um diálogo. Aleluia. Você está preparado para isso, irmão? Você não está cansado não de só orar e não haver resposta? Não está cansado de orar sozinho e não escutar a voz de Deus Todo-Poderoso, irmão? É capaz? É capaz. No Santo dos Santos, neste momento, aleluia, o sacerdote se ajoelhava, aleluia, e Deus apresentava diante dele e começava a lhe trazer revelações sobre a graça. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não desceu ainda ao coração do homem, são as coisas que estão reservadas para você. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor neste momento, no Santo dos Santos. Quando Deus olhava do céu e dizia, aleluia, eu tenho algo poderoso a revelar na terra. Aleluia. Ele agora neste momento, quando ele olhar, ele vai olhar para você e vai dizer, não, é a ela mesmo, é a ele que eu tenho que revelar. Aleluia. Está revelado, está preparado para receber o que ainda ninguém nem soube, nem imaginou. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma vida espiritual mais profunda que Ele quer revelar a você. Aleluia. Eu falo através da revelação do Senhor esta noite. Tem altares, tem púlpitos, tem campanhas, aleluia, que estão esperando por você. Mas me desculpe pela sinceridade, você vai ter que passar por esse processo que eu falei. Aleluia. Ah, meu Deus, tem vidas na sarjeta,
Aleluia. Mas se você pegar, nem que seja um segundo que eu preguei dessa palavra e praticar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Vim aqui através do irmão, homem de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos aí, nós vamos fazer uma parceria, eu e ele. Louvado e exaltado seja o Senhor. Nós temos conversado muito aí. Aleluia. Nós vamos fazer um dia desse, Deus me deu um sonho. Falei nem para ele. Deus colocou eu e ele numa situação. Nós estava uma moto indo num caminho distante. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós estávamos aí cumprindo umas agendas. E nesse momento, aleluia, louvado e exaltado seja o Senhor, colocou no meu coração. Aleluia, nós vamos firmar aqui uma aliança, louvado e exaltado seja o Senhor, na presença do Senhor. Homem de Deus, aleluia. Sábado agora, para começar, vou colocar ele no estreito. Aleluia, ele já está agendado para pregar um programa que nós temos. O nome do programa é Bom Dia Espírito Santo, mas não nada conhece, né? É o vídeo cativo, firme ali. Aleluia, todo sábado está ali conosco ouvido e vai ser paz de Deus, vai chegar lá, né? Preparado, vai trazer a palavra de Deus ali naquele lugar poderoso. Se você quiser também conhecer o programa ainda, quiser nos acompanhar, aleluia, é na Nova Destaque FM, todos os sábados, das 7 às 9. Aleluia, temos louvores, aleluia, e no finzinho temos ali uns 40 minutos de palavra, com ouvido do céu para a nossa vida. E o vaso vai ser esse rapaz aqui, conhecido nesta congregação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu agradeço ao dirigente pela confiança, ao presidente aqui do departamento de mocidade, aleluia, e ao Levan, aleluia, que nos trouxe até este lugar. Deixa eu estar gravando aqui comigo, aleluia. Se todo canto que eu fosse, todo mundo assim, né? Aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor. Minha esposa que está aqui comigo, aleluia. Nós também, aleluia, estamos por aí. Para onde ela vai pregar, eu vou com ela. E quando eu vou, ela vem comigo. Esse é o nosso contrato. Aleluia. A agenda é uma só. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.